Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Estamos refletindo nesse mês de novembro a respeito do tema Põe a sua casa em ordem. Nós estamos falando a respeito nesse tempo da nossa casa, né? Da nossa casa espiritual. E hoje nós vamos falar de algo muito importante. Somos casa. Somos casa de Deus. Em Hebreus, capítulo 3, versículo 6, nós temos algo muito importante que esse escritor nos traz. Ele declara o seguinte: mas Cristo é fiel como sobre a casa de Deus. E esta casa somos nós. Se é que nós nos apegamos firmemente à confiança e à esperança da qual nos gloriamos. Tem uma canção que eu gosto muito e ela diz: somos a casa favorita de Deus, somos sua casa favorita. Nesse capítulo, o autor traz a mensagem muito importante de que Cristo é superior a Moisés e a Josué. Ele declara aqui que o Senhor Jesus é digno de maior glória que Moisés, assim como o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Pois o Senhor Jesus era o construtor, então, da casa de Deus. Moisés era apenas parte da casa. No versículo 4 deste mesmo capítulo 3, diz o seguinte: pois toda casa é construída por alguém, mas Deus é o edificador de tudo. O que nos remete lá em Salmo 127, versículo 1, que nos diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Hebreus também declara: mas Cristo é fiel, como filho sobre a casa de Deus, e esta casa somos nós. Aqui, o autor explica o significado da casa de Deus hoje. Ela é composta de todos aqueles que creem verdadeiramente em Jesus, como Filho de Deus, como Senhor e Salvador. Por isso, somos casa. Se guardarmos firmes até o fim a confiança e a esperança da qual nos gloriamos. O verdadeiro significado de sermos casa está no fato que provamos que somos casa de Deus se nos mantivermos firmes e com fé, perseverando até o fim. É uma prova, então, desta realidade, de que se permanecemos firmes, crendo em Jesus, como Filho de Deus, como Senhor e Salvador, então nós nos tornamos casa de Deus. Colossenses, capítulo 1, versículo 27, diz o seguinte: as quais Deus quis fazer conhecer. Quais são as riquezas deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, a esperança da glória. Permanecer firme é crer. No versículo seguinte, que está escrito então no versículo 6. Assim como diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o vosso coração, como no dia da rebelião, durante o tempo de provação no deserto, e por causa da incredulidade, não entraram no descanso de Deus. Esta
É uma advertência para os cristãos de hoje, de todos os tempos. Permaneçam firmes e confiantes e montem guarda contra o pernicioso coração de incredulidade que poderá afastá-lo do Deus vivo. A verdadeira fé sempre tem a qualidade de permanência, de permanecer. A fé é a raiz da nossa salvação e da nossa habitação em Cristo e da habitação de Cristo em nós. E a perseverança, por fim, então, é o fruto dessa fé. A fé e a perseverança são aqui, nessa carta de Hebreus, para nós, matéria-prima. Por quê? Porque lá em 1 Pedro 2,5, nós temos o seguinte: vós também, como pedras vivas, sois edificados como casa espiritual, com o propósito de ser de sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais e aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. É por meio da fé, a fé que agrada a Deus. Quem não tem fé não agrada a Deus. Nós temos um outro texto muito importante falando exatamente que nós somos casa espiritual. Efésios 2:22 nos diz assim: no qual também vós sois edificados para morada de Deus no Espírito. 1 Coríntios 3,16 ainda fala: não sabeis que sois o santuário de Deus e que o seu Espírito habita em vós? Deveríamos nós ficarmos encantados, assim como os Efésios e assim como os Coríntios devem ter ficado ao ler esta preciosa carta. Ao ler a carta pela primeira vez, eles entenderam a imensa dignidade da posição que Cristo nos colocou, que Cristo nos fez, habitação de Deus no Espírito, o propósito do templo, o propósito da casa espiritual é criar um lugar onde Deus possa habitar em comunhão com o seu povo. E é por meio, então, da nossa união, da nossa comunhão com Cristo que somos feitos, então, santuário. Habitação de Deus no Espírito. Então, nossa mensagem é: deixe Cristo entrar no seu coração. O coração, é formado pelas 3 partes da alma, que é mente, emoções e vontade. A mente lidera, as emoções acompanham e a vontade decide. Em nosso espírito, como falamos, há uma parte chamada consciência. Quando o nosso espírito testifica com o nosso espírito que nós nos tornamos filhos de Deus, ele toma conta, então, de todo o nosso ser. Pois quem toma conta do nosso coração, toma conta de todo o nosso ser. E assim, nós temos mais uma vez aquele texto que diz assim: e assim habite Cristo no vosso coração, pela fé, estando vós arraigados e alicerçados em amor. Então, Cristo quer tomar o nosso coração, o nosso ser. Ele quer habitar nele. Habitar, queridos. Ele quer ser o dono da casa. Cristo precisa sentir-se à vontade em nós para completar a sua obra de ser tudo em todos, tudo em nós. Quando nós cremos nele, ele passa então a habitar em nós. Nós tornamos sua casa, sua habitação. Então,
Convide Ele a entrar, a comandar seu espírito, sua mente, suas emoções e a sua vontade. Deixe Cristo habitar à vontade na sua casa. Que Deus abençoe você. Lembra o texto, Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei, sentarei à sua mesa e cearei com ele. Deixe Cristo entrar. Deixe Cristo habitar à vontade em seu interior, pois você é e você se tornará a sua casa favorita. Que Deus abençoe você. E até amanhã com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã. E amanhã nós vamos falar algo muito importante. Toda casa tem um jardim, ou toda casa deveria ter um jardim. Vamos falar então do jardim da nossa casa. Que Deus abençoe você e até amanhã.